Om yogena chitasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi. Abahu Purushakaram Shankachakrasidharinam Sahasrashirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Shrimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha. Shri Krishna Vagishayati Shwarabhyam Samprapta Chakrankana Bhashya Saram Shri Nutnarangendra Yatau Samarpitaswam Shri Krishna Maryam Guru Varyamide Virodhe Kartike Mase Shatatara Kritodayam Yogacharyam Krishna Maryam Guru Varyamaham Bhaji Shri Guru Pyo Namaha. Então, nós estamos nesses sutras aqui sobre Ishvara, né? Começou lá quando ele fala Ishvara Pranidhana, Dua Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana é uma prática específica, é uma prática de entrega a Ishvara como uma forma, e aqui ele diz como uma forma alternativa, como uma forma possível de conexão com esse lugar em nós, que esse não é um lugar, né? Mas essa dimensão em nós, que é a dimensão do Purusha, a gente poderia dizer que é a dimensão da nossa consciência além da mente, ou de uma forma mais ocidental, a gente poderia dizer, quando a gente se contata com a nossa alma, né? Com algo que está além da nossa personalidade egóica, construída, que de fato é necessária, mas a gente é mais do que esse ego. Mas a gente está fechado para isso. Nossa mente, ela não realiza isso, porque está muito voltada para fora. E a gente não tem meios de entrar em contato com o nosso ser mais profundo. E esse ser mais profundo é chamado aqui no Yoga Sutra de Purusha. Purusha, que quer dizer muitas coisas nas escrituras védicas. Né? Tem várias escrituras e numa mesma escritura pode querer dizer diferentes coisas. Né? Purusha, às vezes, é homem, o homem. Às vezes é ser humano, às vezes é a pessoa, às vezes é consciência. Então, tem uma série de significados, por isso que é importante a gente conhecer qual que é a abordagem que aquele professor que está ensinando a gente, ou aquela linhagem, né, aquele caminho ali, que ele está querendo dizer com essa palavra, o que ela quer dizer propriamente. Porque o Yoga Sutra, você sabe, eles são aforismos, né? São essas, nem aforismos a gente pode dizer, sutras são essas frases, assim, às vezes um pouco enigmáticas, porque elas não têm. Eu uma vez disse para vocês, né, se não tivesse tido o comentário de Vyasa dos sutras, talvez essa escritura nem tivesse passado adiante, porque ninguém ia entender. Ele não é assim uma escritura formalmente desenvolvida, com análise, com início, meio e fim, no sentido de desenvolver as ideias. As ideias, elas eram muito, digamos, praticadas, elas eram, naquela época, né, no meio, naquele ambiente cultural e espiritual, digamos assim, não que ele ocupasse toda a Índia, mas ele ocupava uma parte, né? Que era a parte de quem praticava essas disciplinas, esses caminhos, né, espirituais de libertação individual e coletiva. Então, esses mestres, esse mestre que é o Patanjali, ele reúne assim com um leve resumo cada sutra, né? Cada sutra apresenta só as palavras necessárias para aquela pessoa que faz parte desse meio poder desdobrar aquele conhecimento. E ver que esse meio,
Nós aqui fazemos parte desse meio. A gente não está lá naquela Índia, lá daquele tempo, no meio dos Sankhya e dos yogis, mas é um conhecimento que foi passando de pessoa para pessoa, né? Alguma coisa chega até nós, que é uma tradição viva. Ela vai passando de boca a ouvido, de boca a ouvido, de boca a ouvido, e de repente ela chega. Então, o professor, ele vai, conforme o que ele ouviu, ele vai descascar o sutra, ele vai saber o que está por detrás ali. Mas isso vai variar conforme as linhagens de mestres. Então, não quer dizer que isso tenha um significado absoluto, único, né? Então, Purusha, aqui, quando a gente fala nessa palavra, que Ishvara é um Purusha Vishesha. Lembra que a gente falou isso, né? Quem que é Ishvara, né? Ishvara é um Purusha Vishesha. Isso é nesse sutra que fala que ele não tem kleshas, não tem aflições básicas que caracterizam o ser humano. Ele não tem karma, ele não tem fruto de karma, ele não tem resíduo de karma, ele não é limitado por nenhuma dessas condições e ele é um Purusha Vishesha. Ele é um Purusha especial. Vishesha quer dizer especial, ele é específico, ele é único, ele tem a sua característica. E nós somos Purushas também. Nós somos Samanya Purushas. Purushas comuns. Por quê? Porque a gente tem kleshas, a gente tem karma, a gente faz karma, a gente é esse Purusha, mas a gente está encarnado num corpo, né? A gente está aqui e a gente está esquecido, está meio que exilado dessa dimensão de plenitude que a gente deseja alcançar. Então, a gente faz muitas ações para alcançar. Oi? Diga, Eugênia. Pode concluir, professor. Depois eu faço a pergunta. Você estava falando. E que tu levantou a mãozinha assim, achei que era Eu uma ia coisa urgente. perguntar, mas e na hora que eu levantei a mão, fez uma oscilação, né? Fez Esquisita. uma oscilação assim. Ai, tá, mas enfim, nós somos esses purushas comuns, né? Então, aqui também é importante a gente lembrar que existem diferentes escolas, né? Por exemplo, quem estudou Vedanta, de Shankara, alguns aqui talvez conheçam Vedanta de Shankara, né? Pessoal que é aluno da Glória Arieira, no Brasil, ou que escutou as aulas do Jonas Mazetti, ou que viu essa vertente. Eu fui muito tempo aluna ali. E tem uma característica aqui no Yoga Sutra, na visão que o yoga apresenta, porque o pessoal do Vedanta ele não é muito chegado em yoga, não, né? Então, eles têm uma abordagem um pouco diferente. A abordagem do Krishnamacharya, que é de um outro Vedanta, que é o Vedanta é a parte mais religiosa, assim, da relação, propriamente da relação entre o indivíduo e Deus, entre o Purusha Vishesha, Ishvara, e o Purusha Samanya, cada um de nós, tá? Então, vai ter maneiras diferentes de olhar para isso. E no Vedanta de Shankara, se a gente vai pegar o Yoga Sutra e a tradição de yoga e a tradição do Krishnamacharya, não encaixa com o Vedanta de Shankara. Não encaixa, sabe por quê? Porque para o Vedanta de Shankara não existe o Purusha Samanya. Esse Purusha que eu sou, esse Purusha comum, ele na verdade ele não existe. Só existe Purusha Vishesha.
Então, é uma impressão, é aquela ideia, é aquilo que vocês ficam sempre perguntando. Tá, mas a gota, quando ela se encontra com o oceano, ela se dissolve? Então, para esse Purusha de Shankara, sim, não tem gota. A gota é uma coisa, na verdade, é algo aleatório, temporário. E no aleatório não, mas é algo, é uma impressão. Não é que exista gota. Gota é só uma forma e um nome. Uma vez que ela perca aquela forma e um nome, ela é água que nem o oceano é água. Então não tem o indivíduo. O indivíduo não tem realidade última. Então, quem estuda Vedanta deve saber isso, deve ver se isso combina com sua sensação última, porque é uma visão possível e é uma visão bastante forte na Índia. Tem uma visão que também é forte, especialmente no sul da Índia, mas não tão forte, não tão conhecida, que é a da tradição do Krishnamacharya, que é a que é mais parecida com a nossa tradição ocidental cristã ou com a tradição islâmica ou mesmo com a tradição judaica, que é a que acredita, que diz, né, que afirma, não é que acredita, que afirma que sim, os purushas individuais, eles têm realidade, sim. Não existe gota que se dissolve no oceano. Nós, purushas, os purushas individuais, que somos nós, temos essa qualidade de sermos purushas, é muito parecido com a ideia de alma, né? Cada um de nós é um purusha, cada um é diferente do outro. E existem muitos, não é um purusha só. Existem muitos purushas. Isso é diferente da outra escola lá, que vai dizer que esses purushas, na real, não existem. O que é a teoria lá da outra escola? O exemplo fundamental é assim. O Purusha Vishesha Ishvara é como se fosse o Sol. O Sol está lá. Ele é real. Essa consciência especial, que é Deus, o que é Ishvara, ela existe. Ela é real. E aí, como é que se manifestam os vários Purushas? Aí fala, existe essa realidade aparente, que são os corpos e as mentes, que seriam assim, como bacias de água. Se a gente coloca várias bacias de água no chão, separadas, o sol que está brilhando lá no alto vai se refletir em cada uma delas. Então, dá a impressão de que tem um sol em cada bacia. Quando a bacia se dissolve, digamos assim, seria a bacia corresponderia ao corpo físico, a água Uhum. corresponderia ao corpo sutil, à mente. Quando a bacia se quebra ou se desfaz, a água se dispersa, para onde vai o sol? Aí diz, não vai, porque era um reflexo, nunca esteve ali, era um reflexo. Então, na verdade, o que não tem realidade sou eu, o indivíduo. Não tem realidade última. Então, quando termina esse corpo e essa mente, o que resta é Deus, como sempre foi. Não existe individualidade, compreende? Aqui, na nossa escola, nessa escola aqui, que é a do Krishnamacharya, e que é a do Sankhya, e que é a do Yoga, não é assim. É dito que Ishvara, essa consciência maior, ela existe sim. De que ela é composta? Ela tem uma parte que é consciente e uma parte que é não consciente, mas na verdade seria dizer, tem uma parte que é chit e outra que é achit. Tem uma parte que é purusha e outra que é prakriti, tá? Tem uma parte que é consciente, que são o quê? O que é essa parte consciente? São todas as consciências. Todas as consciências individuais fazem parte da dimensão consciente de Deus, de Ishvara. Vocês estão me seguindo? Uhum.
Ao mesmo tempo, Deus também tem uma parte que é não consciente, que é a parte material, a que faz surgir as limitações, a matéria, os limites que vão acomodar essa consciência. Tá? Mas essa parte que é consciente em Ishvara é composta de todos nós, todos os Purushas. Então, quando eu me lembro disso, quando eu realizo esse Purusha que eu sou, e ao final do processo de consciência disso, eu me uno a esse Ishvara, eu não me dissolvo, eu me reintegro, eu me uno, eu sou acolhido nessa realidade maior que já habita em mim, mas que em mim, o que é a minha diferença? Eu passei pela experiência de ter limitações no corpo, de ter kleshas, de ter karma, de passar pelo karma, de passar pelos resíduos, de compreender tudo isso, ultrapassar esse processo e realizar me lembrar dessa alma que eu sou. O processo de yoga é identificar esse purusha e libertar esse purusha das limitações de Prakriti. Libertar não fugindo de Prakriti, nem condenando Prakriti, porque Prakriti também é Ishvara, mas não se vendo limitado por Prakriti. Todas as vezes que fala aqui no Yoga Sutra de além de Prakriti, é não ser limitado pelos gunas, não ser limitado por Prakriti. Sim, Prakriti está lá com seus defeitos, com suas coisas, ou seja, a vida comum, o corpo, a mente, ele tem suas decadências, suas dificuldades, dananana. Sim, eu cuido daquilo, mas o meu ser essencial não se deixa afetar por isso, ele acolhe e compreende. Cuida, sabendo-se maior do que ele. Tá claro isso? Tá, então primeiro vamos na Eugênia, que já está assim com a mão queimando. Depois a Gisela me diz por que mais ou menos. Vou tentar melhorar minha explicação. Tá, diga lá, Eugênia. Então, professora, na aula passada, no final da aula passada, eu fiquei pensando nisso que eu vou dizer, e ao longo da semana também, sabe? Pensando na aula passada, que outro caminho para o Samadhi é o Ishvara Pranidhana, do Purusha, enfim, que não tem essas limitações todas e que é semente de luz e que a gente pode meditar nele e, enfim, chegar no samadhi, foi isso que eu entendi. Mas aí eu fiquei com uma dúvida assim, mas como que isso é possível se eu estou tão arraigada com a minha identidade, né? Com o meu ego, era isso que ficou permeando a semana inteira. Eu falei, preciso perguntar para Nazaré isso. Como é que se contempla, como é que se medita no Ishvara Pranidhana se as minhas emoções estão assim, né? O ego está inflado. Não consigo entender por que eu tenho a visão, uma visão inicial, né, do Vedanta de Shankara, que para a gente alcançar algo maior, esse eu sou, é necessário, então, eu entender que a minha identidade é falsa. E aí, nesses sutras aqui, em nenhum momento eu escutei falar de identidade. Aí me veio essa dúvida. Como que alcança o Ishvara Pranidhana com essas emoções É, desse jeito, com é, ego? é. Aham. Essa identidade, o ego, ele não é falso.
não é propriamente falso, ele só não é absoluto. Ele não é a minha identidade última, tem minha alma, que está além, tem o Purusha, né? Não vou falar alma, mas tem esse eu sou que eu sou, né? Esse Purusha, ele é a minha verdadeira identidade. Essa não é falsa. Mas para chegar a essa identidade, ele não falou ainda. Ele vai dizer agora, logo em seguida, como que a gente chega lá, né? Ele vai oferecer essa prática que é bem tradicional, bem comum, vocês vão ver, né? Como é que eu encontro essa dimensão em mim? Quem é esse ser que eu sou que está além da minha identidade relativa? Então, e que às vezes está encoberto pela identidade relativa, pelo meu ego. Às vezes não, às vezes já está muito evidente essa alma por detrás do ego. O ego não está atrapalhando, mas a maior parte das vezes está atrapalhando. Porque o ego tem apegos, tem rejeições, deseja conforto, comodidade, não quer abrir mão de nada, quer só acrescentar. Eu sou assim, né? Tenho essa característica um, a característica 2, a característica 3, faço isso de manhã, faço isso de tarde, faço isso de noite, sou casado com tal, sou isso e aquilo, bababá, sou chefe do não sei da, e sou purusha. Entendeu? Purusha é mais uma estrelinha no, né? Isso é bem o ego só quer entender e acrescentar. Mas para a gente chegar nesse lugar onde a gente realmente é, diante de Deus, a gente tem que abrir mão, pelo menos ficar pelado, tem que ficar, né? Tem pelo menos que ficar pelado, tem que assim se despir, né? De algumas coisas. Porque tem assim certas coisas que fazem com que a gente fique muito apegado à identidade do mundo que a gente tem, né? Quando a gente descobre essa outra dimensão mais profunda, daí essa identidade do mundo ela se transfigura e ela deixa de ser um obstáculo. Ela passa a ser ela passa a se colocar a serviço, né? Mas antes da gente descobrir essa dimensão mais profunda, ou ela se manifestar de forma completa, a gente fica meio escravo de certas coisas menos próximas de Deus e de nós mesmos, né? Então, diga, Gisela, assim, o que que é onde Não, está a minha confusão? não, Nasa, não há confusão nenhuma aí no que tu nos colocas, ao contrário, é que parece que cada vez que eu te escuto vai uma camadinha, é como verniz, assim, é fininho em mim, vai vindo aos pouquinhos. Então, quando tu pergunta, Uhum. eu tá entendido? Olha, sim, mas ainda não, eu só peguei um bocadinho aqui, eu tô tentando, mas eu, e hoje me veio essa imagem de que, como assim? Então não é Ishvara dentro de mim, sou eu dentro de Ishvara? Nossa, daí deu uma certa, daí me Não, confundi. mas é tudo é Ishvara dentro de ti, sim, o Purusha é o lugar onde Ishvara vem em nós. É onde a gente percebe a presença de Ishvara, não como uma abstração, não como uma energia, como uma presença mesmo. Que dependendo da pessoa, dependendo da tradição a que ela pertence, dependendo da sua vertente espiritual, virá com um rosto. Um rosto, eu quero dizer, com uma aparência capaz de dialogar com aquela pessoa. Mas isso, para eu chegar nesse Ishvara que assim se apresenta, eu preciso chegar no que é real em mim. Porque o que não é real em mim não tem a menor densidade para se relacionar com algo real. Não tem verdade suficiente.
Então, ele aqui, mas o processo de chegar nesse lugar verdadeiro e profundo da gente é um processo que é assim mesmo, vai saindo camadinhas, a gente vai se descascando e em vez de perder, a gente vai descobrindo. É que nem aquelas pessoas, aqueles templos, aquelas igrejas, que eles começam a raspar para limpar, para restaurar e descobrem um troço muito mais valioso, que uma pintura foi colocada ali para ficar bonito, mas por detrás daquela pintura tinha um mosaico incrível ou tinha uma pintura maravilhosa. É um pouco isso. Então, o nosso verdadeiro rosto, ele vai se revelando à medida que a gente busca isso, né? Esse rosto que, na verdade, é mais simples, mas é o real. Porque muitas vezes, o que que acontece, né? O que que eu quero dizer com um rosto real? Muitas vezes a gente se entorta para caber nas necessidades e nas demandas que vêm de fora. A gente desenvolve determinados comportamentos que são reativos para poder se afirmar no mundo. Então a gente fica ou cheio de poder, raivoso, ou desenvolve uma série de comportamentos, cria máscaras para poder sobreviver e conquistar coisas que são necessárias, que a gente acredita necessárias. E a gente faz isso às vezes tão bem que a gente se esquece que a gente tem um rosto original. E fica atuando essas diversas, esses diversos personagens que eventualmente são funcionais. A gente vê isso histrionicamente nos outros, né? Às vezes a gente vê isso nos políticos, né? Que tem um discurso e uma cara para aquele discurso, e uma voz para aquele discurso. E uma postura de corpo para aquilo. E eles ficam aquilo. A gente não é político, mas também faz isso um pouco. Né? Para chegar em certos lugares, a gente tem um certo jeitão para poder lidar com certas situações, a gente cria, né? São diversas coisas, né? E a gente às vezes acredita no próprio personagem que a gente cria. Não tem aquela consciência que vai mostrando que aquilo é uma construção, talvez necessária, mas não é definitiva. Né? Às vezes não, às vezes a gente é autêntico mesmo, né? Aí está mais perto de si. Mas muitas vezes é muito difícil a gente sobreviver assim, sem criar alguns mecanismos e alguns personagens. E esses personagens, ele tem essas maneiras de agir e tal, eles têm assim um jeito, né? Então, muitas vezes a gente vai se afastando, ou se afasta desse lugar mais simples, onde eu sou eu diante do infinito. Porque se eu me coloco diante do mistério, diante do infinito, diante de Ishvara, diante dessa pessoa, talvez Ishvara como uma pessoa mesmo por detrás do universo como um todo, e que me vê inteiramente, quem sou eu diante dessa presença? Então, então é isso. O importante que eu queria dizer aqui é essa diferença de linhagens, porque essa ideia de que na tradição do Krishnamacharya existe essa ideia de que isso vem do Sankhya, isso está no Sankhya Karika, isso não é criação do Krishnamacharya, é muito anterior, isso é a base do Sankhya.
tá? Mas o Vedanta não leva o Sankhya em consideração. Aí eles pegam o Yoga Sutra e interpretam o Yoga Sutra segundo a sua filosofia. Mas a sua filosofia não é a única. Existem outras filosofias. Por exemplo, o Krishnamacharya não faz parte da filosofia de Shankara. Ele faz parte da filosofia de Ramanuja, que é mais devocional, que é teísta, que é muito parecida com as nossas tradições religiosas cristã, islâmica e judaica, onde Deus é uma pessoa mesmo, não é uma abstração, uma pura consciência sem rosto. Então, nessa tradição inclusive essa tradição é posterior ao Shankara, e se considera uma correção do desvio do Shankara, olha só. Eu não sabia isso, porque não é muito conhecido. Eu fui saber isso quando eu fui para a Índia, que eu falei que eu era aluna de Vedanta, do Shankara, achando que eu ia arrasar, e fui enterrada viva, quase, porque eles viram que eu estudava Vedanta. Ah, é? Foi a minha desgraça. Fui, assim, rotulada de Vedantina, e aí, bom, aí sempre que eu falava alguma coisa, vinha algum comentário que era para me dizer assim, olha aqui, ó, aqui não tem esse negócio de que o mundo é uma ilusão, de que não existe indivíduo. Não venha com isso, porque não é isso. Você está enganada. Você trate de rever seus conceitos, porque yoga não se encaixa dentro dessa visão. E aí eu fui aos poucos, eu fui assim, hã? Achei que ia arrasar e me atrapalhei toda. Aí me arrependi até assim, a quinta geração, de que eu preferia não ter falado nesse assunto. Eu não ter falado nesse assunto. Mas foi graças a entrar em contato com essa visão deles e entender, perceber qual era a origem espiritual do Krishnamacharya, que vem lá de uma família de místicos do sul da Índia, de uma tradição. Para ele, yoga é essa união com Deus. Não tem outra coisa importante. Tanto que aqui nesse sutra, quando diz Ishvara Pranidhana Dua, que eu disse que era ou, né? A tradução corrente é ou Ishvara Pranidhana. O Krishnamacharya, teimoso, dizer que não era ou, que era Eva. Apenas que aquele Dua, aquele VA ali, não era de ou, não, que era de Eva, uma outra palavra, tá? E aí ele apertava ali, fazia essa outra palavra entrar e dizer, Eva quer dizer apenas através de Ishvara Pranidhana. E então, é diferente, porque o Desikachara é o oposto, o Desikachara é o que traz um pouco, assim, o rigor, um rigor que é um rigor mais científico, né? E que também se abre para o Ocidente. Ele que foi falar com os alunos europeus e etc. Mas o Krishnamacharya era totalmente devoto, místico. Então e completamente mergulhado dentro da tradição dele, que não era a tradição do Shankara. Então, quando eu cheguei ali, falei isso e disse, eita, meu, me lasquei. Então, isso é importante, são duas visões, né? Tem essa visão de que não existe, seria parecido com dizer assim, não existe alma. O outro vai dizer, sim, existe. Os seres individuais
nós, seres individuais, não somos apenas uma aparência que acontece. Existe algo em princípio que nos gera. O princípio de cada um é também eterno e único, só não está realizado. Então, a gente é Ishvara também, a gente é Purusha Vishesha, mas por enquanto a gente é Samanya Purusha. Por quê? Porque isso não está realizado. A gente não realizou esse ser espiritual que a gente é. A gente está no ser mais externo. Tá claro agora? Ana Asa, eu fiquei com uma questão aqui, a hora que você falou, quando você chegou na Índia e falou que da tradição que você seguia, e que eles falaram, não, Ishvara é uma pessoa. Uhum. Ou eu perdi alguma coisa aqui, ou como assim Ishvara é uma pessoa? Ishvara, dentro da tradição do Krishnamacharya, é Narayana. Narayana é o Deus Supremo, chamado Narayana. Narayana é uma face de Deus, mas que é a face do Deus, a face que Deus pode ter. Então, Deus não é uma energia, nananã, não sei como é que eu vou dizer, é uma presença. Deus é a própria condição de pessoa. O que é uma pessoa? Tem que começar por aí. É aquilo com que faz com uma multiplicidade seja um todo orgânico, que ao mesmo tempo funciona de uma forma específica e vai além. É que nem uma pessoa. O que é uma pessoa? O que é a pessoa? A pessoa patrícia. Tem uma série de características, né? Patrícia, cadê a Patrícia? Tá lá. Patrícia. Patrícia tem uma idade, tem uma aparência, tem um conjunto de experiências, tem uma etapa da vida em que ela está nesse momento, mas isso é o teu desdobramento no tempo. Qual é a tua semente? Qual é teu rosto? O que é a pessoa, Patrícia? Tem alguma coisa que escapa. Vai ter sempre alguma coisa, tem sempre um devir, compreende? Tem sempre algo que brota de ti que não é controlável. Que não é uma pulsão, é algo que é infinito. Então, é aquela história, a gente nunca conhece totalmente uma pessoa, mas cada pessoa é única. É única. Mas a gente sabe que a Mariana é uma pessoa, que a Patrícia é uma pessoa, porque tem justamente essa característica de ser todas essas condições e não ser limitado por nenhuma delas. Tem um potencial de infinito ali, de liberdade, de realização completa. Dependendo, claro, das escolhas que a gente fizer. Mas quanto mais a gente vai se aproximando desse núcleo que é o Purusha, mais a gente vai exercendo essa transformação na direção do infinito. Só que esse infinito sou eu, não é uma abstração. Isso que eu quero dizer. Deus não é uma abstração, não é uma fórmula, não é uma inteligência fria. Ele tem a característica também de ser uma pessoa. Ele é a pessoa absoluta. E a gente pegou emprestado dele isso, ou ele nos deu. É aquilo que nos faz ser infinitos, que faz com que a gente não fique limitado em nenhuma das nossas características. A gente é um processo em direção à plenitude, em direção ao florescimento completo, em direção à felicidade, à totalidade. O que a gente busca, a semente que a gente carrega é disso.
Isso é que é ser uma pessoa. Então, se a gente vai se relacionar com Deus, Deus não pode ser assim uma força, sei lá, uma energia abstrata. Não, ele é o inventor do negócio todo. Ele é a própria condição de pessoa. Ele vai aparecer para mim como eu puder, do jeito que eu puder vê-lo. Mas a sensação que eu vou ter é de uma presença. Nas tradições, isso não é, na tradição de Shankara é diferente, gurias. Guris e gurias. Isso eu estou falando dentro de uma tradição teísta, né? A tradição do Krishnamacharya é uma tradição teísta. A gente não precisa aprender assim, né? A gente pode desprezar tudo isso que eu estou dizendo, passar por cima desses sutras de Ishvara, assim, e não entrar nisso. Mas me deu uma coisa de falar. Porque eu já vi isso de formas mais neutras outras vezes, né? Já vi de forma mais light outras vezes. Mas a questão sempre esteve por detrás, porque vocês vão ver aqui, né? A gente entendendo dessa forma, os sutras vão fazer sentido. A prática que ele vai dar vai fazer sentido. Porque o que Nazaré, ele vai dizer? Oi, diga, Cláudia. oi. É, eu posso também, o que eu vou dizer, ser muito influenciado, talvez pelo Vedanta, ou até mesmo por alguma interpretação errônea mesmo. É, quando eu via o Ishvara Pranidhana, para mim era como se estivesse descrevendo a Bhakti Yoga. Ali é o trecho dos Yoga Sutras em que ele menciona a Bhakti. E, bom, eu já tive um tempinho, pouco, mas convivendo com os Hare Krishna, que são Bhakti Uhum, em essência, e para eles, igual ao que você disse do Krishnamacharya, só existe isso, não é? Ou Ishvara Pranidhana, é isso daí, né? E para eles, eu me lembro de ter notado uma diferença que talvez fosse a diferença, não sei se é isso, do Dvaita Vedanta para o Advaita Vedanta. Porque eu não sei se é isso. Para eles, o máximo que o ser humano podia almejar na vida era ter essa relação de amor com Krishna, no caso, né? De ser um devoto perfeito. E para eles não fazia nenhum sentido falar em fusão. Assim me disse um uhum. Hare Krishna, tá? Eu também não sei se ele estava certo, não, mas que não fazia Não, tá bem sentido certinho, é isso. Tá certo, é falar na isso mesmo. fusão. E no caso do Vedanta, tem a fusão. Mas assim, Nem é eu não sei. fusão, né? Porque se o Sol vai para lá é porque ele nunca esteve aqui. Lembra da bacia, né? Então não é nem fusão, Assim, é é porque porque simplesmente não havia indivíduo. O pois é, porque indivíduo é uma impressão. eu tenho dificuldade com essa ideia do indivíduo ser uma impressão, mas eu tenho uma Sempre tive dificuldade também. igual de pensar que o máximo da vida humana é Aham, a sim. adoração a Mas Deus isso e não a é, fusão com Ele. Então, eu não é, sei nem o que que é, nem onde eu é. estou. Mas então, o que que é a diferença da linhagem do Krishnamacharya? Tem a linhagem Adwaita, que é a do Uhum, Shankara. uhum, Tem a linhagem Dwaita, que é o oposto. Que é Dwaita, é assim, não, Deus e eu são realidades completamente diferentes. O máximo que eu posso ter é devoção, o máximo que eu posso é me servir, né? Servir a Deus e reconhecer a sua presença e etc. Isso são os Dvaita, né? Que o Hare Krishna não é nem uma tradição da Índia, é uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, mas na Índia tem os Dvaita também. São os discípulos de Madhva, uhum. Madhvacharya. Tem os que acreditam assim, Dvaita,
igual Hare Krishna, tá? Então, não tem outra possibilidade. O que é a do Krishnamacharya? É no meio. É Vishishta Adwaita. É Adwaita também. Existe uma não dualidade. Não, eu vou me unir, sim, mas eu vou me unir sem confusão, sem separação. É uma união amorosa. Quando eu me uno amorosamente com alguém, a união acontece, mas eu não deixo de existir. Não é que eu não existia e agora ficou só Deus lá. Não. Eu existo, sim, mas eu me uno à fonte do meu desejo de tal forma que nós dois somos um, como duas chamas, sem que uma anule a outra. Isso é a novidade trazida pelo Ramanuja. E todas as tradições místicas do Ocidente. É isso que dizem os sufis, é isso que dizem os cristãos místicos, os grandes místicos do cristianismo. São João da Cruz, Teresa de Ávila, Hildegard de Bingen, e os sufis, Rumi, Sohravardi, Mula Drassa, não, Mula, me esqueci o segundo nome. Enfim, todos esses grandes místicos, eles falam desse tipo de união que eu fui encontrar na tradição da Índia, nessa tradição do Krishnamacharya, Vishishta Adwaita, não dualismo qualificado. Sim, a união acontece, mas não pela eliminação de um dos polos. Ao contrário. Agora ficou mais claro para mim. Obrigada. Ai, Nasa, deixa eu aproveitar também essa onda de dúvidas ainda em Ishvara Pranidhana. É até bem simples. Ishvara Pranidhana, ele é um processo de samadhi. Então, ele é um ele vai compor o Sampranyata Samadhi, correto? Uhum. Pode compor, Ele né? Seria uma das pode. vias, né? Das possibilidades. Tá. É isso. Na verdade, isso aqui foi um parênteses, tá? Um grande parênteses. Agora a gente fecha esse parênteses, vamos fechar essa porta deste quarto, tá? Um quarto que a gente, de tempos a tempos, a gente revisita, porque no fundo essas perguntas, né? Muitas vezes essas perguntas são feitas, né? Tá, mas quando houver a união, eu desapareço? E depois da morte, eu desapareço? Não tem isso um pouco? Aqui eu vejo voltar a pipocar essa pergunta. Então, eu digo, tem visões diferentes a esse respeito, mas nessa visão aqui, na visão de várias tradições, inclusive as grandes tradições ocidentais, que não são ocidentais, né? Porque nem o Cristo lá da origem, nem os sufis, né? Não são, eles são todos do Oriente, na verdade, mas são do Médio Oriente. Então, todos esses falam nessa união sem fusão, sem confusão, mas também sem separação. É o terceiro incluído, é algo, tcharam, que não é uma aniquilação de nenhuma das partes. É uma experiência de união que os místicos realizam, ainda em vida. O que é essa união? Samadhi. É essa experiência. Deus não pode ser conhecido como um objeto, mas ele pode ser experimentado. A maneira de experimentá-lo é através de Samadhi. Então, aqui nesse Ishvara Pranidhana, ele está ainda, eu estava ali, ele estava se explicando quem que era o Ishvara. Não, isso aqui foi um parênteses. Mas o parênteses nos ocupou hoje. É ou não é? Mas vamos um pouquinho mais adiante, né? Vocês acham útil isso? Sim.
você disser assim, é inútil, eu ia dizer, vão rodar todos. Todos vão rodar. Vão chegar ali no exame, Deus vai dizer, o que é samadhi? Aí diz, é isso, é aquilo. Não, volta. Tá. Então, vamos ver onde é que eu estava. Eu estava naquele que dizia quem era Ishvara, que era uma semente de todo conhecimento. Né? Ele é essa semente, ele está dando características de Ishvara, tá? Então, primeiro ele diz que ele é essa semente de onde brota todo o conhecimento. Ele não está visível, mas ele é a semente, ele é todo o processo que um ser vai passar concentrado na semente. E ele é mais ainda, ele vai dizer no 26. 26 era o que eu tinha que ir, né? Se a gente não tivesse dado essa volta. O 26 ele diz: Sa esha purveshama piguruhu kalena navachedat. Sa, esse Ishvara, Esha, também é o guru, purveshama piguruhu. Ele também é o guru, purvesham, quer dizer, aqueles que vieram antes. Guruhu é o mestre, é aquele que ilumina, aquele que ele elimina a escuridão. Guru quer dizer isso, aquele que elimina a escuridão. Então, guru ficou sendo a palavra para mestre, né? Então, ele é o mestre por vexam, de todos aqueles que vieram antes. Ou seja, a fonte do conhecimento de todos os mestres é a sua conexão com Ishvara. Ishvara é o guru de todos os mestres. Claro que cada um deles tem o seu próprio mestre de carne e osso. Mas o mestre de todos os mestres, a origem dessa linhagem, se a gente vai indo para trás, para trás, para trás, para trás, é Ishvara. Esse conhecimento, ele não pertence propriamente a ninguém. Não foi um humano que disse, descobri um negócio aqui. Não. A fonte desse conhecimento está dentro de cada um de nós, né? Esse desejo de busca, esse desejo de verdade, esse desejo de encontro, de algo autêntico que esteja além das limitações do cotidiano e que dê sentido à vida, essa busca, a origem dela é o próprio Ishvara, presente em nós. E a sabedoria das respostas a essas perguntas, elas estão em Ishvara e são um legado de gerações e gerações de pessoas que buscaram e transmitiram, buscaram e transmitiram, buscaram e transmitiram. E isso, a origem de tudo isso é o próprio Ishvara. É ele se manifestando dentro dos seres, é ele aparecendo como resposta em cada um dos seres, e é ele sendo transmitido de boca a ouvido. Não pensa que isso tem multidões que seguem, não. Às vezes é um tantinho da humanidade que está perto desses ensinamentos. Desde sempre talvez tenha sido assim. Nunca foi uma coisa de massas. Mas tem sempre um tanto de gente que está em contato com isso, busca isso e encontra. E o guru disso tudo é esse Ishvara. E ele desapia. E além disso, Kalena Anavachedat. Kalena, kala e tempo. Kalena é uma declinação que quer dizer através do tempo, ou ao longo do tempo, pelo tempo. Ele, Anavachedat, ele não é interrompido, cortado, ele não é afetado, ele não é limitado pelo tempo. Ou seja, esse guru,
Esse Ishvara não está no tempo. Quem está no tempo somos nós. Ele está fora do tempo, ele é. Então, ele está aí constantemente, incessantemente presente. É que nem o sol, né? Durante o dia, uma imagem pobre, limitada, mas talvez dê essa sensação. O sol, durante o dia, ele pode até estar atrás das nuvens, mas não fica à noite. A luz dele é incessantemente presente. Se eu quiser acessar, mesmo que eu não acesse sensivelmente, porque ele está por trás das nuvens, mas eu sei que ele está lá. E mesmo de noite. E mesmo de noite. Se eu sei que o Sol é o centro do nosso sistema, ele não desapareceu só porque é noite. A Terra é que está dando umas voltas. Ele é incessantemente presente. Então, ele não está nas voltas. Ele está para o nosso sistema, né? Ele está andando lá pela galáxia. Tá? Mas, abstraindo isso em relação aos planetas, ele não está indo para lugar nenhum, ele está parado ali. Para os planetas, ele é o centro, ele não vai nem vem. Nós é que estamos ali, né? Ele não vai nem vem, está lá parado. Por isso, ele é um bom símbolo dessa presença incessante. Ele não está nos giros, ele não está no tempo. Kalena Anavatida. Então, outra característica de Ishvara. É como se ele tivesse assim, ó. Quem é Ishvara, cara? Como é que eu vou me relacionar com essa, com esse, com essa, com essa consciência especial, com esse... Ah, quem que é? Ele vai levantando um véu, assim. Ele é a semente de todo conhecimento. Então, agora ele levanta. E não é limitado pelo tempo. E ele é, então, sendo a semente de todo conhecimento, ele é aquele que transmitiu, que se manifestou como os ensinamentos. Ele é o guru de todos. É o que ilumina. Quem que é o guru? O guru é aquele que dispersa a escuridão. A palavra quer dizer isso. Além de não ser afetado por klesha, karma, vipaka, ashayaya. Então, ele disse quem era. Aí ele vai dizer, tá bom, tá ótimo. Mas como é que eu acesso esse cara aí? Como é que eu me relaciono com essa presença, com essa pessoa especial, essa presença, essa realidade? Ele vai dizer, Tasya Vachakaha Pranavaha. Tasya. Tasya, aquele Ishvara, Tasya, aquele Ishvara. Vachakaha, Vachaka. Vak é a palavra. A palavra, a maneira de invocá-lo é o Pranavaha. Pranava, aqui está com H no fim, tá? A palavra em si é Pranava, sem H. Aqui está conjugado. Mas Pranava, ou Pranavaha, Navaha é aquilo que é novo. Pranava é a palavra que é sempre nova, uma palavra que nunca envelhece. Então, aqui, para a tradição da Índia, Pranava é sinônimo de Om. Om é o nome de Ishvara. Eu vou invocar Ishvara, eu vou invocar essa presença através desse som. E esse som, mesmo que eu use muitas vezes, ele é sempre novo. Ele não sofre desgaste. Então, ele aqui, a gente pode pegar, claro, dentro da tradição védica. É Om. Mas ele não usou
literalmente a palavra Om, ele usou Pranava. Então, na verdade, isso também se estende para toda a oração, que é a repetição de uma palavra ou de um nome, ou uma pequena oração. Em várias tradições existe essa prática, que na verdade é a oração, uma oração que é viva, uma oração que é sempre nova. É através da invocação do nome de Ishvara que eu me relaciono com ele. É que nem com uma pessoa, como é que eu vou me relacionar com o Diego? Eu vou dizer, Diego, Diego, presta atenção em mim, não é assim? Eu vou dizer, numa mensagem, né? Agora a gente não é tanto assim, né? A gente já começa falando sem nem dizer, oi, Diego. Mas eu procuro sempre dizer, oi, Diego. Ou, oi, Laci. Como é que a gente se relaciona com uma pessoa chamando pelo nome? Que nome que Ishvara tem para mim, né? Esse vai ser meu Pranava. Na Índia é Om, mas eles nunca repetem só Om. Em geral, eles repetem Om Shivaya Namaha, Om Namo Narayanaya, Om Krishnaya Namaha, Om Ramachandraya Namaha. Ou seja, tem o Om, mas tem o rosto especial com que Ishvara aparece para mim. Então, essa relação é uma relação de pessoa a pessoa. Não é uma relação minha com o universo. Como é que eu vou me relacionar com o universo, gente? O universo, eu nem sei o que é o universo. Onde é que está o olho do universo? É difícil. O rosto do universo, onde é que está? Hoje em dia a gente diz o universo quis. Mas é uma abstração isso, se vocês forem ver. Se o avião estiver caindo, eu duvido que vocês vão rezar para o universo. Se for para o universo, vai ter alguma característica especial. Vai ter que ser uma estrela específica. Nem que seja. Assim, que a minha estrela me proteja numa hora dessa. Isso é do humano. A gente não se relaciona com abstrações. Então, é um processo também. À medida que eu vou encontrando a maneira de me relacionar, também eu vou surgindo. Às vezes, vê que as pessoas, às vezes, elas não vão rezar para nada, nem ninguém, elas vão falar com a família, o avião está caindo, elas fazem uma última ligação, ou mandam uma mensagem. Por quê? Porque aquilo é o que faz sentido. E vai ser uma pessoa. Não é mesmo? Mas Ishvara também tem essa característica. Então, isso é tirando da base védica, tá? Isso não está escrito aqui no Yoga Sutra, tá? Mas é a maneira como a gente aplica isso. A gente não precisa ficar preso na base védica, mas tem que compreender a base védica. Então, o Om, sim, Om. Agora a gente, na próxima aula, a gente vai ver por que o Om é o nome de Ishvara. O que tem esse som que faz que ele seja o nome de Ishvara. E aí, ficamos por aqui? Vocês têm mais alguma pergunta? Nós temos tempinho. Um comentário. Nazaré, Diga. sou eu de novo. Que É, bom. eu de novo na questão do ou
na questão do e, né? Por que que faz diferença para mim? Justamente porque eu não tenho natureza devocional. Então, se fica Ishvara Pranidhana, para mim, se é ligado a Bhakti, isso está ligado à devoção. Então, meio que me exclui. E quando fala na contemplação, por mais estranho que seja, a contemplação é uma via, parece viável para mim, que Claro, não está claro, associada. Então, assim, claro. para mim, quando eu entendo aquilo como Bhakti Yoga, eu acho assim que são caminhos diferentes que vão chegar no mesmo ponto. Você vai Claro. ou através da adoração de Ishvara, né? Ou você vai através da contemplação. No momento em que o Krishnamacharya fala que é só por aquele método, ele está excluindo a Ele está contemplação. excluindo. Ele está excluindo. Ele era assim, ele dizia isso, ele era brabo. O Descacharya que acabou com isso, ele era muito estrito. Tá. O Descacharya acabou com isso, porque ele disse assim, olha aqui, ó, eu quero aprender esse negócio de yoga, mas, por favor, não me venha com esse negócio de Deus. Que era filho, né? Então eu podia dizer, não me venha com esse negócio de Deus. Eu vou fazer tudo que for preciso, mas esse negócio de Deus, não. Daí, o que aconteceu? O Desikachara, ele pôde compreender que esse Ishvara, ele não precisa ser esse Deus lá, Narayana, que o Krishnamacharya ensinava e ficava ali preso. Esse conceito é muito mais amplo, ele dizia. A pessoa pode não ter uma ideia de Deus assim como uma coisa bacta, mas pode ter uma ideia de Deus como uma totalidade, como se sentir inteiro numa paisagem natural e perceber ali uma presença. O importante é isso. Onde que eu sinto a presença de algo imenso que me inclui? E eu possa contemplar que eu tenho uma experiência disso. Eu não preciso ser um bacta de carteirinha para chegar lá, mas posso ser também. Posso ser um devoto também. Posso ter essa natureza devocional. Pode ser que Uhum. não. Ainda assim, de alguma forma, eu posso entrar em contato com o mistério por outras portas. Eu acho isso muito mais para os nossos tempos. Inclusivo, né? É muito mais Claro, muito mais inclusivo, inclusivo. porque Imagina, tem pessoas que, inclusive ateus, podem ser pessoas, não quero saber de Deus. Tá ótimo. uhum, Onde é que a pessoa se sente plena, integrada? Às vezes é num conjunto de valores, sabe? Em algo que represente para ela uma verdade. É ali que ela vai se sentir, ou seja, é algo que é mais elevado dentro dela. Que ela tem que, de alguma maneira, trabalhar seu ego para chegar ali, limar o ego, né? Para chegar ali. E ela se dedica àquele campo de conhecimento de uma maneira que às vezes é devocional. Ela tem devoção, tem devoção. Eu vejo assim, tem pessoas do universo da cultura, né, que eu admiro profundamente, que tem uma vida de conhecimento e de dedicação a certas áreas do conhecimento, por exemplo, a literatura, em que aquilo é um caminho de entrega, de devoção da pessoa ao longo da vida. Não sei se vocês viram uns documentários do Antônio Cândido, que é um grande intelectual brasileiro, que eu acredito que seja ateu, mas toda a dedicação que ele deu à literatura é um caminho de devoção à verdade na literatura, à descoberta de valores ali dentro, né? É uma vida verdadeira e que revelou ele a ele mesmo. Então, eu acho que essa visão do Desikachara, ele tira a Ishvara até dessa moldura.
de religião. Imagina se Deus só fosse manifestar dentro das religiões instituídas e dos caminhos conhecidos como religiosos. Ele estaria fora dos outros? Não pode. Então, é importante que a gente expanda também isso. Mas tem um caminho bem simples, um bem comum, que é assim, ó, japa do nome de Ishvara. Uhum. A repetição de um nome, a repetição de uma oração, isso também leva. Isso a gente vai ver na próxima aula. Tá? Alguém bom. mais? Obrigada. Shirley está lá quietinha. O mais quietinho, em geral, é o que se ilumina primeiro. Saibam disso. Não falo Né, mais, Shirley? Nazaré. Não falo mais. Não, tu é quietinha nos outros dias, tá? Tu é muito quietinha também. Estou só incomodando a Shirley. Não, esquece isso que eu Eu disse. sei. Estou só incomodando a Shirley. Tá bom, então? Então, Tá ficamos para bom, quinta que Tá vem? bom, Nazaré. Então tá. Um beijo para vocês e até lá. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om. Boa noite. Obrigada. Falou. Boa noite, Nazaré. Obrigada. Obrigada. Tchau, muito Até a obrigada. Boa próxima. noite, pessoal. Tchau. Obrigada para Boa semana.